Alex da Silva, é isso mesmo. Alex da Silva. E um dos melhores advogados do estado do Paraná. Obrigado. Esse competente profissional que sempre está buscando informação, e a informação tem que ser constante, né, doutora? Tem que ser diária, né? A gente não pode ficar desatualizado. O direito ele é mutante, todo dia ele está mudando. Todo dia a gente tem que se adequar. Todo dia nós temos que tentar saber o que o nosso cliente necessita. E se a gente deixa de estudar, a gente acaba ficando para trás, né? E hoje nós escolhemos como tema conversar com a doutora Joaquim sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é de que ano, doutora? O Código de Defesa do Consumidor é do ano de 90, né? Ele nasceu em 1990. E a gente vai tentar dar uma pinceladinha sobre o artigo 6º, que fala basicamente sobre os direitos básicos do consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é muito amplo, né? A gente usa o termo recente, né? Mas ele é da década de 90. Né? Diante da evolução jurídica, ele ainda é muito jovem, Mas mesmo assim, hoje nós vamos tentar falar sobre o princípio básico do direito do consumidor. Ele é bastante utilizado, né? Muito utilizado. Que ele prima pela defesa do mais fraco, sempre. Sempre o hipossuficiente, que é o mais fraco dentro da relação jurídica, ele sempre vai ser amparado. Sempre vai existir um artigo, uma entrelinha que vai tentar ampará-lo. Doutor, nós fizemos um elenco aqui de algumas perguntas. Vamos falar sobre dívida? Vamos. Elas estão dentro do código. Então, dívida prescreve, doutor? Prescreve. Todas as dívidas elas nascem como qualquer ser humano e ela morre também. Assim como qualquer outra situação. A dívida ela tem a sua data de nascimento e a sua data de falecimento também. Existem as dívidas que prescrevem em 1 ano, 3 anos e 5 anos. As do consumidor em si geralmente estão dentro do prazo de 5 anos. Isso aí, doutor, uma curiosidade, isso aí não dá margem para o mal pagador pensar, não sei, me corrija, doutor, pelo amor de Deus, do mal pagador pensar, puxa vida, mas isso aí vai prescrever daqui 1 ano, 2, não sei. Isso não dá uma margem para o mal pagador? Não cria um vício no mercado, doutor? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado para proteger o bom cidadão. Mas é claro que nós temos uma gama. Vamos chutar que de 100 pessoas, tenha 2 ou 3 que pensem assim, é uma falha que o judiciário tem, que a legislação tem. Mas quando a gente pensa em criação do Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado para que as grandes empresas, as multinacionais, as empresas que dominam o mercado, não deixem que o cidadão em si, o hipossuficiente, o fraco, ele seja lesado. Por exemplo, eu fui lá e comprei uma geladeira, e essa geladeira me custou R$2.000. Eu sou um assalariado e eu pago certinho todo mês. Eu fiz em 20 vezes R$100. Essa geladeira de R$2.000. Estava a promoção sem juros. Daí eu fui olhar na internet e descobri que aquela geladeira ela custava R$900. Então, ou seja, mas eu continuei pagando, porque o principal é efetuar o pagamento, é cumprir. A legislação é feita para que as promessas, as dívidas sejam cumpridas. Perfeito. E eu fui e continuei pagando. Na 13ª parcela, eu fiquei doente e eu não pude pagar. O que eu fiz? Na minha ideia, eu queria revisionar essa dívida. Mas eu não tinha condições de revisionar. Eu paguei das 20 parcelas, eu paguei 13. Infelizmente não pude. Caí de cama, fiquei doente, fiquei 1 ano e voltei para o mercado de trabalho. E descobri que aquela minha dívida de R$700 estava uma dívida de R$8.000. É uma questão abusiva. Totalmente abusiva. O Código de Defesa do Consumidor ele foi criado exatamente para isso. Inclusive o nosso PROCON Paraná ele é muito atuante. Nós temos assim uma atuação maravilhosa, fantástica, que é a Cláudia Silvano. Ela faz uma atuação brilhante. E o PROCON ele é exatamente, ele faz essa como dizer assim, ligação entre a legislação e o direito do consumidor. Então, ou seja, quando a lei foi criada para esse cidadão, né, que ele tinha aquela dificuldade. O que acontece? Quando nós chegamos naquele momento que ele olhou e falou assim, tá, mas eu devia R$700, e 1 ano foi para 8.000... Teoricamente já pagou, o valor, o principal ele já pagou. Já pagou o principal, já pagou os juros, mas ele tem um saldo remanescente. Então a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, tem lá o seu artigo 46, que fala sobre algumas situações dessas que ele não pode ser exposto. O código foi criado para isso, para evitar esse tipo de abuso da empresa. Né? Num caso específico como esse, vamos usar esse case aí, aí cabe o que? Uma revisão? Como é que a justiça olharia uma pessoa que de repente pagou a sua geladeira lá, 13 parcelas, ficou doente, puxa vida, quando viu agora disparou o preço, está lá em cima, né? Exatamente. O que ele pode fazer? Ele pode fazer uma revisão, ele pode mostrar a boa-fé, ele pode fazer uma ação revisional de contrato. Ele tem todo o direito de revisionar.
O direito, nós temos uma linguagem técnica que hoje a gente vai abolir, né, até para o consumidor estar ouvindo, ele não ficar preso nisso. Mas antes se chamava, né, que era rebus sic stantibus, né? A revisão dos contratos é permitida. São dois princípios. Pacta sunt servanda, que os contratos foram feitos para serem cumpridos, que é a visão hoje das grandes empresas, e o rebus sic stantibus, que fala que os contratos podem ser revisionados de acordo com a necessidade da parte mais fraca, do consumidor. Então, ou seja, hoje nós podemos revisionar o contrato. É permitido, a lei permite. Inclusive, um dos requisitos da revisional é uma perícia para saber se a pessoa deve ou não e quanto deve. E no aspecto, eu não sei se o mercado pensa assim, juros abusivos. Porque quem compra sabe que está comprando, né? Aspas. Entre aspas. Entre aspas, né? Por exemplo. Porque uma geladeira como essa, muitas vezes, dependendo da negociação, o valor aumenta várias vezes, né, doutor? Exatamente. E nós estamos falando da parte mais fraca, que muitas vezes não tem condição de ler as palavras menores e ver que existe um juro bastante, um caldo aí, né? É que assim, o que acontece? O consumidor, quando ele adquire um objeto, ele sabe que ele está adquirindo um objeto para pagamento a longo prazo com uma taxa de juros. Mas se eu te falar que ele sabe assim, olha, vamos chutar que eu tenha comprado essa geladeira em 20 vezes e vamos esquecer que era sem juro, mas tinha juro embutido. Essa geladeira custava R$1.000 no dia a dia, na internet eu descobri que era 1.000 e lá estavam me vendendo por 2.000. Superada essa situação, eu comecei a pagar, e eu olhei o contratinho lá e dizia no meu contrato, olha, a taxa de juro embutida no valor principal é 2% ao mês, né? Então, 2% ao mês, então em 20 vezes eu tenho 40% de juros. Só que sim, muitas vezes, o que eles fazem? Eles pegam esse valor, acrescentam no principal. Se a pessoa atrasar, eles embutem novos juros, então acaba gerando juros sobre juros, né? E essa que antigamente chamava-se o anatocismo, que era a acumulação de juros. Isso é proibido. E aí tem outra questão, muitas empresas cobram a taxa de cadastro e o seguro. Seguro, né? E uns incrementos que, como você vai ler no contrato ali, meu Deus do céu. Você vai financiar um carro, você descobre que você pagou 50 mil no carro, desses 50 mil financiado, teu carro vai custar 130, além dos 130 dos juros, que é uma taxa de 3,16 ao mês, que é tudo somatório nas 60 parcelas, você ainda descobre que te cobraram taxa da abertura do serviço, taxa de crédito, e ainda acabam embutindo um seguro, né? Uma venda casada, que é expressamente proibido no Código de Defesa do Consumidor. Você não se faz uma venda de um objeto vinculando com outro. Nós já vamos voltar nesse assunto aí, doutor, de automóvel. Mas voltando à pergunta principal, que nós falamos sobre dívida, prescreve, o doutor respondeu, prescreve, né? Dependendo do caso, 1, 2, 3, 5 anos? 1, 3, 5. 1, 3, 5 e 4, mas aí não é Código de Defesa do Consumidor. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. E essa dívida prescrita? Puxa vida, prescreveu. Acabou. Pode ser cobrada? Dívida prescrita pode ser cobrada porque o que acontece é o seguinte. A prescrição da dívida ela é muito clara que eu não posso estar inserido no cadastro de pagadores, de inadimplentes. Mas isso não impede que eu tenha que pagar, porque eles podem me cobrar. Podem me pagar. Podem me cobrar, na verdade. Por exemplo, eu tenho uma dívida, eu peguei 10 mil de um banco e deixei de pagar. O banco não inseriu meu nome no Serasa, esqueceu por esquecimento. Ele começa a me cobrar quando faltam 15 dias para prescrever a dívida. Ele inseriu meu nome com aquela data. Eu vou ingressar na justiça dizendo, não, eu comecei a minha dívida na data tal. Fechou 60 meses, não pode me cobrar mais. Não pode mais inserir meu nome no cadastro de inadimplentes. Ah, mas ele pode me cobrar? Pode. A prescrição da dívida não suspende o ato da cobrança. Ele vai poder me ligar, ele vai me incomodar. Se eu me sentir que eu estou sendo incomodado por excesso, porque o Código de Defesa do Consumidor também proíbe a cobrança em excesso, tá? A exposição do devedor em situação vexatória. Ligar para a empresa, ligar para a família. Tudo isso é proibido. Diante disso, eu posso, inclusive, mover uma ação de reparação de danos. Olha só. Eles não podem. Chama-se cobrança abusiva. O Paraná, inclusive, pelo PROCON, ele tem uma situação de que ele colocou o nome um número à disposição para bloquear aquelas cobranças indevidas que eles ligam para você das 7 da manhã até a meia-noite. Só que o que acontece é o seguinte, grande parte das empresas são do Código 11,
São Paulo. Então, quando eles te ligam cobrando, você fica de mãos e pés atados. Não havendo outra situação, senão entrar com uma ação judicial. A paixão nacional dos brasileiros, que é o automóvel. Automóvel. Meu Deus do céu, hein? Aí é um campo fértil, né, doutor? É, um campo muito amplo, assim. Mas também está previsto o amparo do consumidor. Esse é o tipo de relação que o Código de Defesa do Consumidor atua veemente. Pode ser revisto o cálculo? A pessoa comprou lá um carro 24, 36, 48 vezes, 60 vezes? Perfeitamente. Pode ser revisto o quê? O que é possível? Senhor? Toda vez que o consumidor se sentir lesado, ele pode revisionar. Ele pegou a parcelinha lá, R$ 1.099 por mês. Faltam mais 30 meses. Exato. Puxa vida. E aí, doutor? O que acontece é o seguinte, o pessoal hoje acredita muito numa fábula, né? Que diz que ele vai procurar uma empresa, a empresa vai reduzir o valor e ele vai quitar e vai sair de lá com o carro de graça. O mercado financeiro não trabalha dessa forma, banco nenhum trabalha dessa forma. O que acontece em algumas situações que o banco acaba cansando e faz qualquer tipo de acordo. Você falou uma coisa certa, inclusive as televisões aí estão bombando de propaganda, né? De gente que diz, né? Deixa de pagar o juro abusivo. Negocie sua dia, eu negocio para você. Isso não existe, né, doutor? Não, isso não existe. O que acontece é o seguinte, a visão é muito clara, comercial e bancária, ela é da seguinte forma. Quando você entra, você adquirir um objeto, parte do princípio, depois de uma emenda constitucional 40, né, a gente está falando de uma coisa mais técnica, que as revisionais elas foram muito limitadas, as ações revisionais. Mas eu posso revisionar, eu tenho todo o direito de revisionar, partindo do mesmo princípio, né? Precisa revisionar? Revisiona. Okay. Eu tive uma queda no meu salário, eu deixei de faturar um valor, eu estou passando por um problema de saúde, eu posso revisionar? Só que eu tenho que estar atento a uma situação. Quando os clientes nos procuram aqui no escritório, a gente faz o seguinte, você quer revisionar? Você pode revisionar. Mas eu sempre oriento que ele continue pagando o valor judicial, o valor real. O valor do boleto. Mas a pessoa diz assim, mas não adianta muita coisa. Mas esse não adiantar nesse momento é muito mais, como eu diria assim, satisfatório do que ele sofrer uma ação de busca e apreensão e perder o objeto. Ou seja, doutora, se a pessoa entrou com essas empresas que fazem revisão de contrato, e isso não significa que ela está protegida de uma ação de busca e apreensão, né? Ela está sujeita a perder o carro. Não, a ação de revisional de contrato, muitas vezes eles pedem uma liminar para suspender a busca e apreensão, e é pacífico hoje no entendimento jurídico que essa liminar de suspensão da busca e apreensão estaria ferindo o direito de ação do credor. Então ele não existe mais. Então, ou seja, se porventura o juiz der em primeiro grau, o tribunal vai reformar e vai dizer não existe uma ação que seja capaz de impedir alguém de exercer o seu direito. Estão tolindo o teu direito. Então, dentro dessa situação hoje, quando você entra com uma ação de revisão de contrato, os advogados mais sérios orientam que a pessoa ou pague o valor do boleto na justiça, integralmente, e aguardem a decisão final. É simples assim, eu banco, financei um carro para você, te dei o crédito. Você não está satisfeito? Ok, pode pedir a revisão. Mas você continua pagando, porque o carro me pertence, banco. Isso. Você paga, exatamente, o crédito. Deixou de pagar, eu tomo o seu carro. Acabou. Então, para evitar isso, ele paga exatamente o valor devido, vai dizer assim, mas por que então revisionar? Para você lá no final, após uma decisão, após uma perícia comprovar, eu tenho direito, eu tenho meu crédito e eu quero receber. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor trata que os valores cobrados ele tem uma restituição. Tudo isso nós estamos falando está previsto, né, doutor? Previsto no CDC. Outra coisa que o brasileiro também, é o sonho do brasileiro, a casa própria, doutor. Casa própria. Uau, meu Deus do céu, financiou a casa própria em 20, 30 anos. E aí, doutor? Também cabe ação revisional. Mesma coisa? Mesma coisa. E a casa própria é um pouco mais séria do que o veículo, né? Um pouquinho mais, eu diria assim, mais tensa, porque é o bem da tua vida, né? O carro você pode adquirir outro, a casa é muito maior o valor, né? O objeto da casa em si, ele nunca vem sozinho. Ele tem um sonho, né? Ele tem uma história. Uma carga emocional muito grande, né? E geralmente ele nunca envolve só o comprador, ele envolve a esposa, os filhos, é uma família, né? Inclusive, a dívida do imóvel ele pode ser negociado, pode ser revisionado, pode. Mas tem um pequeno porém. Se você deixou de pagar, você sofre um grande risco de perder o seu objeto
para a própria para credora em si. Credora. Isso não. Agora, por exemplo, se eu tenho uma dívida, hoje eu tenho uma dívida com o banco, eu devo 70 mil para o banco, mas eu só tenho uma casa, minha casa está quitada, daí entra num outro setor que a gente não vai falar hoje, porque esse setor nós já estamos falando de direito do consumidor, mas nós vamos só delinear dizendo o seguinte: o meu imóvel único ele é impenhorável porque ele é bem de família. Pois é, doutor, mas eu estou sujeito a uma ação de despejo, né? Uma tomada do meu bem, né? Isso. Caso eu não pague. Mas se eu de repente esses 30 meses, 30 anos, desculpe, eu já paguei mais da metade. Mesmo assim, se eu deixar de pagar uma ou duas parcelas, eu estou sujeito a uma ação de despejo? Você está a ação de reintegração, despejo, tudo. Você está sujeito a essas ações. A ação de reintegração, sim. Mas com uma ressalva. Os tribunais sempre olham, se deixou uma ou duas, o valor é irrisório. Ah, ok. Ele te oportuniza, o juiz Então, geralmente oportuniza. Uma balança. É uma balança. O direito é a base do direito é a balança. Ok. Eu tenho lá 50 mil de dívida, mas eu paguei 500. Então, ou seja, eu tenho 10% apenas da dívida. Quando eu for intimado, o juiz vai me oportunizar a discutir isso, a consignar isso, a pagar isso. Tem duas últimas perguntas que eu quero lhe fazer, doutor, rapidinho, que ainda fazem parte do Código do Consumidor. Produto com defeito, como é que eu faço para trocar? E veículo ou moto com defeito? Então, qualquer produto que venha com defeito, ele tem um prazo, a gente sempre tem que dar uma olhadinha que diz lá. Por exemplo, eu comprei um notebook. As empresas dizem lá que eu tenho 7 dias para troca. É isso, na loja eles dizem? Na loja eles falam 7 dias para troca, na loja. Ok. E eu tenho 30 dias para troca pelo Código de Defesa do Consumidor, do objeto, né? E a roupas, então ele varia muito, varia bastante, é bem específico. Mas se eu comprei um notebook e ele apresentou o defeito no primeiro e segundo dia, eu posso ir à loja e trocar. Trocar por outro. Passou desse prazo, eu tenho que acionar assistência técnica. Passou uma semana dentro dali daquele prazo, até um ano é assistência técnica. Porque as pessoas elas brigam, às vezes tem esse probleminha, é que às vezes ela está fazendo uma situação, ela tá negociando o objeto, e ela tem o prazo ali da loja, ela passa dali e já vai direto para assistência. Quando ela poderia ter resolvido diretamente na loja. Porque às vezes a loja dá essa oportunidade. Tem a questão da perda da garantia, doutor? Tem a perda da garantia. Eu comprei um objeto, comprei um computador da marca X, essa marca é uma marca excelente e ela me garante, disponibiliza ali. Só que ele deu um probleminha em casa, lá no conector e resolvi abrir. Acabou. Perdi a garantia. Bom, eu alterei. Então tem umas regrazinhas, né? Tem umas regras. Bom, na verdade o que vale é o que está escrito, né, doutor? Tá escrito. Se a gente aprendesse a ler, né? Mas ninguém lê, né? O problema é que ninguém lê, né? Nós às vezes temos assim, esse mal. Doutor, por último aqui, ó, no caso de um veículo ou moto com defeito. Veículo ou moto com defeito. Posso trocar? Posso. Quais são o que regulamenta isso? Eu comprei um carro novo, ele apresentou um problema no prazo legal, eu tenho direito a exigir a troca, a substituição do objeto. A lei não fala que dentro desse prazo eu tenha que levar para assistência, embora todo mundo faça isso. Todo mundo faça isso. O que acontece é o seguinte, por exemplo, eu comprei um usado tem garantia, que é pior ainda. Fui lá e comprei e falaram para mim, vou te dar de garantia a caixa, o câmbio e mais alguma coisa. E o ar, por exemplo. Eu chego lá e descobri que tem um problema no rolamento ou no câmbio automático do veículo. Mas o meu prazo de garantia do contratinho ali deu 90 dias. 90 dias. E eu só descobri isso ontem, e 90 dias foi terça-feira. Eu perdi não. O prazo é a contar da data do teu conhecimento. Olha só. No caso do objeto usado. Gente, informação é poder, né? Consulte antes um profissional, um advogado, para evitar tanta dor de cabeça. Eu sempre uso o termo que nós somos o mal necessário, né? Não espere morrer para vir algum familiar vir me consultar ou nos consultar. A nossa classe está aí para responder todas as informações que for preciso. E se alguém sempre tiver dúvida, consulte um advogado. Bacana. Doutor, gosta muito de postar. Como é que as pessoas acham o teu trabalho nas redes sociais, doutor? Eu tenho no Facebook j.alexandros, que é o meu Facebook, e no Insta também. No Instagram Vou colocar na tela aqui o Insta do doutor, que ele costuma postar ali conteúdo de qualidade e informação, é bem importante. Nós temos informação, temos uma página também no Facebook, que é uma página de informações sobre direito do consumidor. Está como j.alexandros, Alexandros, ou Joaquim Alexandre Advogado. Aí vai direto para a página, lá tem várias informações. Doutor, se tiver dúvidas, podem mandar, a gente responde. Bacana aí. Cheio de dúvidas, né?
custa mais barato. Sai muito mais barato perguntar antes do que chorar depois. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Sucesso!